Ele é filósofo e escritor com mestrado e doutorado em educação pela PUC de São Paulo, onde é professor titular do Departamento de Fundamentos da Educação e da Pós-Graduação em Educação. Com mais de 3 décadas no Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Professor convidado da Fundação Dom Cabral e da Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo entre 91 e 92. O Arena Livre tem a honra de receber mais uma vez o professor Mário Sérgio Cortella, autor do livro Não se Desespere, Provocações Filosóficas, pela editora Vozes, que vem fechar uma trilogia iniciada com Não Espere pelo Epitáfio, em 2005, e Não Nascemos Prontos, de 2006. Conosco, os deputados Marco Aurélio, do PT, e Carlos Gianazzi, do PSOL. Muito obrigado pela participação, pela presença dos senhores. Em participação previamente gravada, os deputados Edinho Silva, do PT, deputado Carlos Neder e o deputado Adriano Diogo, ambos do PT. Muito bem-vindo mais uma vez, parabéns pelo livro Não se Desespere, Provocações Filosóficas. O último capítulo do livro, o senhor fala do tempo, e eu gostaria de começar pelo final. No meu tempo de criança, na minha infância, a gente não tinha problemas, aliás, tínhamos problemas, mas parece que eles já vinham embutidos com a solução, professor. E a solução era o tempo. O tempo só não dava jeito para a morte, é o que a gente ouvia, quando criança. Mas hoje nós somos premidos pela falta de tempo. E digo mais, o tempo nos cobra respostas rápidas e isso é uma fonte de angústia e desespero. Se hoje nós vivemos mais e melhor, por que somos tão desesperados? Professor, bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação imensa e se a gente pode olhar o tempo, também num programa, por exemplo, de um Arena Livre, nós temos um tempo limitado. Esse tempo nos faz viver aquilo como escolha. O que nós vamos lidar, refletir, pensar aqui com os deputados, presentes e os que farão as perguntas também, de maneira virtual, é algo que significa a nossa escolha no uso desse tempo. Agora, nós estamos vivendo tempos em que se confunde um pouco pressa com velocidade. Nós vivemos hoje não mais velozmente, como alguns dizem, mas mais apressadamente. Por exemplo, fazer uma coisa velozmente é sinal de perícia. Fazê-la apressadamente é sinal de desorganização. Nós temos uma vida muito mais apressada. Apressada em relação à convivência, apressada em relação às escolhas, apressada inclusive em relação ao alimento. Um exemplo banal, você falava do teu tempo de criança. Eu, quando me mudei para a cidade de São Paulo, em 1967, ainda existia uma coisa nos restaurantes chamada o prato do dia. O prato do dia. Então, segunda-feira tinha virada paulista, terça tinha macarrão com frango, quarta era feijoada, quinta era um pouco, em alguns lugares tutu você tinha de feijão, o tutu, ou você tinha até frango outra coisa que era bife a rolê, sexta era o dia da pescada. Hoje você chega no restaurante e fala, qual é o prato do dia? Ele diz, todos. Porque você tem todos eles o tempo todo. Você tem uma vida que, até no alimentar-se, na convivência, na possibilidade de escolha, ela é mais apressada. Essa pressa, embora nos tenha dado a sensação de que nós estamos vivendo com mais intensidade, nem sempre. Uma parte disso nós estamos vivendo mais atrapalhadamente, porque não conseguimos quase refletir, meditar, fazer melhor. O livro que você menciona, Não se Desespere, ele traz uma reflexão chamada Eu, Robô. Eu, Robô. Você sabe que a palavra robô ela foi uma criação do grande Isaac Asimov, um grande homem que escreveu grandes livros também no campo do futurismo. E a palavra robô vem do sérvio, do idioma sérvio, robota, e sérvio é escravo. Escravo. E essa é a ideia. Eu, Robô é uma brincadeira até com o título do livro do Isaac Asimov, porque parte de nós está vivendo roboticamente. Não é à toa que a gente tem casos no dia a dia de pais que esquecem filhos dentro do carro. Está no automático. Isso, está no automático. Esqueceu a criança e entrou para trabalhar, a criança falece ou passa mal porque fica sem a possibilidade de respirar. Então, há pessoas que vivem roboticamente. Na escolha política é robótico, na escolha daquilo que vai fazer, pratica uma religião automática e robótica. Isso é ruim. É preciso, de vez em quando, fazer o que havia, e aí termina a longa resposta, nos antigos, e ainda tem, estações de trem tinham nos seus cruzamentos uma placa que a gente não pode esquecer, que é pare, olhe, escute. Pare, olhe e escute. Na nossa vida, precisa de vez em quando parar, olhar e escutar. Escutar é diferente de ouvir.
né? Porque você, quando está aqui agora, você ouve outras coisas. Escutar é prestar atenção. Nós estamos ouvindo muita coisa e escutando pouco. Não é à toa que Rubem Alves, que é um grande educador, o deputado Janásio conhece, o deputado Marco Aurélio também, ele diz algo que funciona em educação, deveria funcionar mais. Ele diz, a gente tem muito curso, Jorge, ele diz, a gente tem muito curso de oratória. Precisaria ter alguns de escutatória também. Escutatória. Bem-vindos, deputados. Deputado Marco Aurélio, só para reeditar uma outra banca do Arena Livre tempos atrás, 2 anos atrás, com o senhor, com o professor Cortella aqui, quando falamos do livro Política para não ser idiota. Bem-vindo mais uma vez, deputado. Muito obrigado. Um abraço também para o Janásio. Quero cumprimentar o professor Cortella, parabenizar pelo livro e agradecer muito, porque os seus escritos nos ajudam muito quando nós vamos refletindo. E eu quero começar, eu até vou emendar um pouco nessa pergunta, porque na página 35 do capítulo A Parte que Nos Cabe, o senhor fala de biocídio, né, que seria como que o ser humano está convivendo com a natureza de tal forma e provocando seu autossuicídio, se é que essa palavra pode existir. Agora, como que o senhor concilia essa questão do biocídio, ou seja, a diminuição do tempo de vida, com a longevidade, que também é outra coisa dita, olha, graças à tecnologia, tantas coisas, tantos avanços, o homem vai viver mais, né? Como se casar essas duas provocações? A gente não melhora a qualidade do alimento que a gente tem aumentando o tamanho do prato, né? Quer dizer, não basta você estender o tamanho de um prato e por isso a comida ficará melhor. Em grande medida, deputado, nós estendemos sim a nossa condição coletiva de vida. Por exemplo, há 100 anos, a vida média de um ser humano era de 40 anos. Hoje nós já temos, inclusive no Brasil, felizmente, 72 anos de média de vida, o que é algo absolutamente importante. Mas a grande pergunta é, vivemos mais, é verdade, vivemos bem? Vivemos mais. Mas vivemos o que nesse tempo que vivemos? O que nós estamos tendo nesse tempo? Estamos tendo uma qualidade de partilha da vida? Estamos, de fato, olhando a nova geração que chega como uma geração que vai nos ajudar a construir uma vida que seja mais feliz, que seja mais plena, que seja mais amorosa, sem ser piegas nisso. Mas se nós perdemos de vista a amorosidade na convivência, se nós somos absolutamente práticos, isto é, gente que diz, não, a vida é assim, o livro não se chama Não se Desespere à toa, porque o desesperado é aquele que usa demais, deputado, a expressão, a vida é assim, o que eu posso fazer? Desse ponto de vista, o que é o biocídio? Nós estamos matando a vida, e esse é o sentido da palavra biocídio, de vários modos. A vida na família, a vida na convivência, a vida na cidade, a vida no emprego, a vida no lazer. Desse ponto de vista, é claro, né, que se nós imaginamos que o biocídio é algo que, em grande medida, foi por nós criado, nós inventamos nosso modo de viver, nós podemos desinventar. Né, desinventar. Não é tão nítido ainda, né, nós não temos tanta clareza. Guimarães Rosa, um grande inspirador para todos e todas, ele dizia que não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos que o escuro é claro. O escuro vai se aclarando aos pouquinhos. E nós ainda não enxergamos tanto essa ideia. No momento nós estamos muito animados ou animadas em viver mais, mas ainda não temos muita clareza do que é que significa viver bem. E viver bem, e aí concluo, não é só viver bem, porque isso é uma forma de egoísmo. Viver bem só é possível se a gente partilha a vida boa para todo mundo que precisa viver bem, porque não existe, né, felicidade individual, não existe possibilidade de qualidade de vida que seja individual. Se ela é individual, não é qualidade. Deputado Janásio e eu já debatemos isso um dia, né, num outro momento. Qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Né? Desse ponto de vista, se a gente quer qualidade, nós temos que olhar de novo a pergunta, vivemos mais, vivemos bem? É possível viver melhor? Claro. Se nós inventamos o não viver tão bem, podemos, repito, desinventar. Bom, Oscar Niemeyer nos deixou aos 104, a dona Canoa aos 105, mas houve um biocídio lá em Santa Maria que nos levou 238 jovens de uma vez. E se for, esses agora, que você vê, infelizmente, cada vez que a gente fala, né, do número de mortos em Santa Maria, infelizmente há sempre um acréscimo, porque ainda tem um grupo de pessoas, né, que está internada, né, nos hospitais isso pela é biocídio, região. professor? Sem dúvida, porque ali, aquilo é incúria,
né? De um lado, aquilo é negligência, por outro lado, é uma forma de patifaria comercial ao admitir. Há um conjunto de fatores. Sabe qual é a palavra que eu menos gosto quando se fala, por exemplo, de um evento como aquele de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da palavra tragédia? Porque a palavra tragédia significa, em filosofia, aquilo que nós, humanos, não temos o que fazer. Isto é, tragédia é tudo aquilo que os deuses, como diriam os gregos, querem. Aquilo que os humanos podemos interferir, a gente chama de drama. Por exemplo, a seca é uma tragédia, mas a fome é um drama. Uma chuva fortíssima no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, é uma tragédia. Mas o desabamento de casa por pessoas morarem onde não é adequado é um drama. Né? Um terremoto ou um tsunami, ele é uma tragédia. Mas pessoas morrerem porque não foram avisadas a tempo, porque são pessoas pobres e não têm sistema de alerta, isso é um drama. O que aconteceu em Santa Maria? Uma tragédia? Jamais. Nenhum deus ou nenhuma deusa foi lá e disse, olha, vamos assassinar essas crianças e jovens. O que aconteceu foi um drama. Uma série de fatores, e nesta hora, o dramático é aquilo que tem escolha. E é claro, escolher pode ser também escolher certo. Deputado Gianazzi, bem-vindo mais uma vez a este Arena Livre. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu quero registrar primeiro, Mário Sérgio Cortella, a nossa alegria, a nossa satisfação de estar te recebendo mais uma vez aqui no estúdio da TV Assembleia, aqui ao lado do deputado Marco Aurélio, ao lado do Jorge, e dizer que eu o conheci como secretário municipal de Educação. Aliás, um pouco antes, quando você trabalhava com Paulo Freire, teve também essa honra, né, o privilégio, a oportunidade de trabalhar na equipe do Paulo Freire e depois assumiu a Secretaria da Educação. Na época eu era professor de História da rede municipal e acompanhei, eu diria que aquela grande revolução que vocês promoveram, Paulo Freire, e também a sua administração, no Estatuto do Magistério. Vocês lutaram muito para que houvesse mais investimento na área da educação, inclusive quando nós aprovamos a lei orgânica do município, nós conseguimos imprimir ali os 30% na educação. Enfim, a gestão que você participou na Secretaria Municipal de Educação foi altamente marcante. Até hoje eu lembro de você como um dos nossos grandes secretários de educação. Inclusive na questão da jornada, a GEI, que foi implantada, porque na época o professor não era remunerado pelo trabalho que ele realizava fora da sala de aula. Hoje isso é uma realidade na rede municipal. Você sabe que tem uma coisa triste, porque quando eu era secretário, o deputado já era diretor de escola, né? Não Exatamente. Era mais só professor de história. E uma das coisas que de vez em quando eu me lembro é que isso já faz mais de 2 décadas. Quando alguém fala assim, o senhor, dizendo a mim, o senhor foi secretário de Educação na capital paulista? Eu falei, fui, mas foi no século passado. Né? E a ideia de século passado, ela marca quando o deputado era no século passado também, né, diretor de escola. Né? Exatamente, mas a marca ficou para sempre, né? Na rede municipal, a marca positiva. Mas eu gostaria, Mário Sérgio, eu estava lendo aqui o seu livro, Não Se Desespere, e me chamou muito a atenção, por exemplo, o capítulo que fala as contas que não são da nossa conta, quando você resgata uma colocação muito importante que o Paulo Freire fazia muito, dizendo que não existia, ele dizia o seguinte, que não existia neutralidade política na área da educação, como não existe em qualquer tipo de atuação que a gente faça, né? Não há neutralidade política e nós temos que tomar partido, não partido político, mas partido das coisas, ter posições, e você aborda muito bem esse tema da neutralidade política, dizendo que não há neutralidade política nas nossas atuações. Não há de fato. O que pode haver é objetividade. Qual é a diferença entre neutralidade e objetividade? Por exemplo, alguns de nós temos uma prática religiosa. Quando eu vou, como um médico, um professor, um jornalista, um deputado, conversar com alguém que não é da minha religião, ou que não tem religião, ou que se declara contra, eu preciso ser objetivo na conversa com ele, porque neutro eu nunca serei. Ser neutro significa, eu vou fingir que não existe nenhuma diferença entre nós. Ser objetivo significa que eu preciso levar em conta que a outra pessoa não pensa como eu, e eu preciso respeitar o modo como ela pensa, sem esquecer que eu penso de outro modo. Nessa hora se estabelece ali uma relação de respeito. Por exemplo, no jornalismo não existe neutralidade. O que pode haver é objetividade. Um professor em sala de aula, eu, Cortella, tenho militância político-partidária. Portanto, eu preciso evitar, em sala de aula, de trazer a questão partidária para a sala.
Eu não posso esquecer que eu não sou neutro, mas eu tenho que ser objetivo no que eu faço, porque escola não é lugar de partidarização, é lugar de politização, porque a política está no nosso dia a dia. Quando nós conversamos sobre o livro Política para Não Ser Idiota, exatamente, né, com a bancada equivalente, mesma bancada. ali se falava, o livro se chama Política para Não Ser Idiota, e nesse livro, no Não Se Desespere, eu fiz uma síntese, numa das reflexões, cujo título é Política é Coisa de Idiota, para retomar aquela perspectiva. Mas volto a essa questão que o deputado levantou, assim, as contas que são da nossa conta e as contas que não são da nossa conta. Por exemplo, em relação ao orçamento público, em relação ao orçamento do Executivo ou do Legislativo, o trabalho que é feito no Judiciário Estadual, por exemplo, pegar o nosso Estado, tem que dizer, isso não é da minha conta, é claro que é. Não só é da tua conta, no sentido de a tua conta bancária é afetada por aquilo, como é da tua conta ou da minha, isto é, do nosso interesse. Nesse sentido, a palavra que está por trás é responsabilidade. Sabe o deputado que responsável é uma palavra que significa responder. Aliás, por incrível que pareça, dentro da palavra responsável está a palavra esposo e esposa. Esponsar é fazer um compromisso. Se eu tenho um compromisso com a vida da comunidade, com a minha própria vida, com o estado onde eu vivo, com o meu país, eu tenho que responder também pelas coisas, né? Essa grande pergunta, a da resposta, é a responsabilidade. Por isso, tem coisa que não é da nossa conta, porque aí é fofoca, mas tem coisa que é da nossa conta mesmo, que é em relação à ecologia, à lisura na política, ao trabalho em relação à saúde e à educação, por exemplo, numa sociedade. E nessa hora, Paulo Freire nos alerta, nos ajuda, né, e nos inspira ao dizer que a gente não pode fingir, né, que as coisas não estão acontecendo apenas porque eu não estou participando delas. Seria resgatar, de fato, o sentido grego da palavra política, do sentido original dela. Sim. Nós conversamos, eu retomo, politikos, em grego significa aquele que olha só para o próprio umbigo, né, aquele que fica olhando só para si. Não, no contrário. Política é aquele que olha para a comunidade. O nome que os gregos davam a quem olha só para o próprio umbigo era idiota, idiotés. Idiota é aquele que olha só para si, político lida com a comunidade. Olha que coisa, por que eu fiz a inversão? Porque tem gente que acha que idiota é aquele que atua na política, ou que participa da política. Não, ao contrário. No grego clássico, idiota é aquele que olha só para si. E político participa da vida da comunidade. Que jeito? Na família, na igreja, no sindicato, no trabalho. E alguns, como é o vosso caso, ainda bem, né, dentro de uma instituição partidária e no legislativo. Nesta hora, tem coisa que tem mesmo que ser da nossa conta. Por falar em educação, Paulo Freire, vamos ouvir a pergunta do deputado Edinho Silva, do PT. Vamos ouvi-lo. Primeiro, dar os parabéns a toda a produção do programa, a todos que trabalharam para construir um programa com esse, que, na minha avaliação, se não é o maior, está entre os maiores educadores da atualidade do nosso país. O Cortella sabe do respeito que eu tenho por ele, da admiração, sabe que eu penso que hoje, né, as suas formulações, aquilo que ele pensa tem norteado o processo educacional no Brasil, principalmente o processo educacional do ponto de vista da construção da cidadania. O que eu quero perguntar a ele, certamente não é nenhuma pergunta inovadora, mas é uma pergunta que satisfaz a mim e certamente a muitas pessoas que estão nos assistindo. É possível construir uma sociedade justa, igualitária, que rompa com o preconceito, que construa novos valores, sem efetivamente a educação ser o centro desse processo? Deputada Edinho Silva, eu gosto de uma coisa chamada exagero afetivo. O exagero afetivo é quando alguém nos brinda com um elogio, como ele acaba de fazer e que me honra bastante, e ele faz uma pergunta fortíssima. É possível fazer uma vida que seja melhor para todas e todos sem a educação? De maneira alguma, de forma alguma. Não se confunda, e sabem isso os deputados, não se confunda educação com escola. A escola é um pedaço da educação. Ela não é toda ela. Se faz educação na família, na mídia, no trabalho, no sindicato, no lazer. Agora, se nós imaginamos que a parte mais importante da educação em geral, afora a família, é aquela que é feita na educação escolar, sem um processo de valorização efetiva do modo de conduzir a escolarização no Brasil, nós não conseguiremos fazê-la. Não é a escola sozinha, lembrando Paulo Freire, novamente, Paulo Freire dizia que a escola sozinha não mudará a sociedade para melhor, mas sem a escola, essa sociedade não mudará.
Olha que frase interessante. Não é a escola por si mesma que mudará nossa vida para melhor, mas sem a escola, essa vida não será melhor. E nesta hora, aquilo que o deputado Edinho tanto bem coloca para nós, a educação ela tem uma força. E a grande pergunta atrás do que o deputado levantou é assim, será que é possível? Ele sabe, e é por isso que ele pergunta, não, não é. Como é que a gente faz? É uma conta que é da nossa conta, né? Isto é, ou a gente vai atrás, se organiza, se estrutura, ou nós vamos, de fato, conduzir a nossa vida de novo ao que o deputado Marco Aurélio houvera lembrado, que é o biocídio. Cada vez que a gente abandona a educação, se vai ao biocídio. Há muitos anos, né, também no outro debate, a gente falava de uma expressão que eu uso há uns 20 anos, que é pedagocídio. Né? Pedagogício não existe no nosso idioma, passa a existir quando a gente inventa, né? Mas pedagocídio é o assassinato das condições de uma escolarização mais exuberante, mais sólida, mais cidadã, que é tarefa tua e minha. Senão, para que ficar falando, né, sobre as coisas se a gente acha que a frase básica, de maneira geral, aqueles que não querem fazer muita coisa, sabe o que eles mais dizem? Olha só, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí esse alguém parece que está de fora. Claro, alguém tem que fazer alguma coisa. Nós. Deputado Marco Aurélio. No capítulo Isso é Culpa do Governo, você faz um apanhado muito interessante sobre a questão das pessoas não ficarem só jogando pedra no governo, tá? Mas de participar como você fez a explanação agora há pouco, né? Eu queria que você falasse o seguinte, e aí nesse capítulo você fala de que existe uma cultura de que o privado é eficiente e o público é o incompetente. Ora, se assim fosse, a última crise mundial, se não fosse o dinheiro público, em torno de 6 trilhões de dólares, entrar, o sistema privado quebraria, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do seguinte, será que nessa área não se cultivou muito socializar os prejuízos e capitalizar os lucros? Mas que quando a coisa está indo bem, aí o sistema é capitalista. Quando a coisa está indo mal, aí o público tem que ajudar? Seria isso? Sem dúvida. Inclusive, deputado Marco Aurélio, às vezes se diz assim que no Brasil a gente tem muita gente reage. Nós estamos tendo, assim, né, a estatização do privado. Essa discussão não é esse o caminho. O problema nosso não é a estatização do privado, mas é a privatização do público. A privatização do público é quando você pega aquilo que pertence à comunidade nacional e faz com que ela sirva apenas a uma parcela da sociedade. Desse ponto de vista, é claro que aquilo que é público, ele pode sim ter deficiência, mas o privado também não tem. Vamos pegar na área de educação? A questão séria no Brasil não é escola pública versus escola particular. É escola boa versus escola ruim. E nós temos boas e ruins em ambos os campos, com uma diferença. 87% do sistema de educação no Brasil é de área pública. Só 13% são da área privada, exceto no ensino superior, onde a relação é exatamente o inverso. E nesta hora, o que a sociedade deseja? Que o filho e a filha vá por uma universidade pública. Na hora de você ter algum tipo de problema, você quer frequentar aquilo que o público coloca. Por isso, a questão não é público versus privado, é bom versus ruim em qualquer área. E todas as vezes que se faz uma identificação, que se bate um carimbo, se é público e é ruim, não, ao contrário. A pessoa está deixando de lado várias coisas que no campo público tem muito maior eficiência e outras não têm. Qual é a nossa tarefa como cidadãos? Ajudar a cuidar para haver eficiência, para haver possibilidade de consecução de objetivo. E isso não é algo que se faça não participando, ao contrário. Mas você não acha que os meios de comunicação contribuem para que as pessoas se afastem do público, se afastem do político, se afastem desse mundo político e colocando sempre que é uma coisa ruim? Você não acha que o meio de comunicação ajuda nisso? Ele ajuda um pedaço, mas no resto é o próprio indivíduo que faz a escolha. É mais ou menos como gente que está assistindo um programa de TV e fala para você o dia seguinte e fala assim, que horror aquele programa, 2 horas de bobagem. A grande pergunta é, por que não desligou? Por que não foi ver outra coisa? Eu estou vendo só para poder falar depois? Isso é tolice. Então, se acha, né, que o meio de comunicação faz isso, deixe de ver, ou vá ver outra coisa, ou faça uma coisa que a gente tem que fazer. Porque meios de comunicação privados, eles funcionam à base de publicidade, de financiamento publicitário. Quando você tem hoje, a mídia digital permite isso, a organização de uma população, para dizer, olha, esse programa é patrocinado por esta empresa, tarará, tarará, então não vamos mais comprar nada dela enquanto ela não parar de patrocinar bobagem. Isso funciona em vários países do mundo, vai funcionar aqui. Nós somos o 3º país do mundo com conexão à internet. Olha, então vamos fazer de rede social um lugar que vá além apenas para fazer psicoterapia de grupo. Professor Cortella, no seu livro o senhor fala religião não é coisa de gente tonta. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes.